Escuta essa. Sim, agora chamou a atenção nessa audiência de ontem, uma audiência de um subcomitê da Câmara dos Deputados, a fala do David Grush, que é um militar aposentado, então ele serviu às Forças Aéreas, também trabalhou para o setor de inteligência aqui dos Estados Unidos, e ele disse que o governo americano, então ao contrário do que diz o Pentágono, ele diz que o governo americano tem partes de OVNIs e restos mortais de pilotos que não são humanos. Ex-oficial americano diz em audiência sobre juramento sobre OVNI nos Estados Unidos e revela que eles encontraram, além de naves, material não humano. Essa é a notícia bombástica mais forte dos últimos tempos aí da galera da ufologia, mas que está em todas as mídias e todos os veículos de informações sérios. Vamos falar sobre isso e vamos falar além. Tem muita coisa que já aconteceu antes disso que provavelmente você passou batido ou não deu a devida importância porque não tinha toda essa força, todo esse poder. Então, vamos falar primeiro desse caso que está rolando agora e depois eu vou mostrar coisas que a gente já sabe, né? Que por trás dos bastidores ali eles não são muito honestos e agora tá vindo por algum motivo que ainda não sabemos, mas supostamente imaginamos que o porquê que eles estão revelando tudo isso agora, porque que vem um ex-oficial em audiência sobre juramento na corte dos Estados Unidos fazer uma revelação tão braba, tão pesada e tão significante para toda a humanidade, porque se for verdade, muda tudo que a gente sabe sobre quase tudo que a gente acredita. Então vamos lá? Salve galera, Thiago Mag aqui do canal Supostamente. Vamos falar sobre essas revelações bombásticas de David Grush, que é um ex-militar aí dos Estados Unidos que revelou o bafafá do mundo OVNI que tá rolando aí é por causa desse cara. Então, vim aqui para mostrar para vocês que tem muito mais do que isso rolando e talvez vocês passaram batido. Para você que perdeu, vou mostrar aqui um trecho de uma reportagem e aí a gente vê de qual é. Primeiro vamos dar uma olhadinha aqui nessa matéria que rolou sobre a audiência do David Grush. E não esquece de deixar o like, porque monetização não vai ter, porque isso é um material de terceiros que tem direitos autorais. Mas o seu like é muito importante para a gente crescer, mesmo sem monetização. Vambora? Escuta essa. Sim, agora chamou a atenção nessa audiência de ontem, uma audiência de um subcomitê da Câmara dos Deputados, a fala do David Grush, que é um militar aposentado, então ele serviu às Forças Aéreas, também trabalhou para o setor de inteligência aqui dos Estados Unidos, e ele disse que o governo americano, então ao contrário do que diz o Pentágono, ele diz que o governo americano tem partes de OVNIs e restos mortais de pilotos que não são humanos. Fala fortíssima, é claro, e disse o seguinte: não fui eu não vi nada disso em primeira mão, isso foi o que me contaram. Ou seja, não deu mais detalhes, não deu mais explicações para justificar essa fala tão forte assim, uma fala que chamou bastante atenção, é claro. Ele foi um de 3 militares veteranos da Força Aérea que prestaram depoimento ontem e pediram mais transparência do governo americano sobre o assunto. Um outro veterano aposentado também, o Ryan Graves, disse o seguinte, disse que se OVNIs são então uma tecnologia estrangeira, são drones de outros países, então esse é um assunto urgente para a segurança nacional. Se são outra coisa, então são uma questão para a ciência, mas de qualquer forma é preciso prestar atenção nesse assunto e o governo americano precisa ter mais transparência. E de fato o governo americano mudou a postura em relação a esse assunto. No ano passado a gente teve a primeira audiência na Câmara sobre isso em 50 anos e o Pentágono criou esse departamento do qual eu estava falando até agora, para analisar essas ocorrências de OVNIs. Porque é isso, apesar então de o Pentágono dizer que não há evidências de vida extraterrestre, esse não deixa de ser um assunto importante, porque tem a ver, é claro, com o espaço aéreo dos Estados Unidos, tem a ver com essas tecnologias de outros países, então os americanos principalmente de olho em tecnologias da Rússia e da China que possam ser usadas contra os Estados Unidos, por isso é um assunto importantíssimo, só que é preciso tomar cuidado, porque senão a
gente acaba indo para esse lado, né? Claro, todo mundo tem muita curiosidade sobre isso, sobre a questão de vida extraterrestre, mas essa não é a principal preocupação do governo americano nesse momento. Inclusive, nenhum membro, nenhum integrante do governo Biden esteve presente nessa audiência de ontem, que pede mais transparência e mais clareza do governo americano sobre esse assunto. Lógico que tem essa preocupação de guerra, a gente sabe como é que tá o mundo aí, né? E a gente sabe muito bem sobre as guerras das grandes potências, porém ficou muito vago isso. E lógico, né, galera, um ex-agente da inteligência dos Estados Unidos, você acha que ele vai falar tudo que ele quer falar? Ele falou algo muito importante ali sobre terem encontrado material biológico não humano. Ah, pode ser qualquer coisa? Cara, pode ser qualquer coisa. Mas por que ele iria falar isso numa audiência que ele tem esse conhecimento, que tem sim espaçonaves de origem desconhecida com material biológico não humano? É, no mínimo, muito estranho. E aí a gente vem, para e pensa. Lembra do Edward Snowden? Cara, o Edward Snowden não volta para os Estados Unidos nem fudendo, porque ele revelou segredos ali da inteligência dos Estados Unidos. Então para e pensa se um cara desse, lá dentro dos Estados Unidos, vai revelar algo tão forte assim. E a gente pega aí também o caso de quem lembra do Bob Lazar, que é um ex-cientista que eles boicotaram, apagaram toda a ficha dele, e ele revelava aí sobre engenharia reversa de naves de origem alienígena na NASA, na Área 51, no Pentágono. Então, essa galera tem muito a perder, e a gente sabe que os Estados Unidos não brinca quando a gente fala de segredos internos. Ah, mas só acontece isso nos Estados Unidos porque porra nenhuma. Pega a visão dessa matéria, ó. Revelações sobre aliens na Terra. Veja as afirmações de ex-astronauta britânica e ex-chefe de defesa do Canadá. Aí essa aqui, pessoal, essa aqui é a ex-astronauta aí, Ellen Sharman. Se você quiser pesquisar aí Ellen Sharman, você vai descobrir que ela é aí uma ex-astronauta que foi ao espaço na missão do projeto Juno, que foi idealizado em 1989 e alcançou o espaço em 1991, feito em conjunto com a antiga União Soviética. A ex-astronauta é química de formação e hoje trabalha em projetos científicos relacionados a voos espaciais e programas de rádio também no nicho científico. Não é qualquer pessoa, é uma cientista renomada, astronauta. E o que ela falou? Vamos ver o que ela falou? A ex-astronauta Ellen Sharman afirmou em 2020, sem dar detalhes, porque será, né? Que sim, alienígenas existem. E não só afirma que os extraterrestres existem, como sugere a hipótese de que eles já podem estar vivendo entre nós aqui no planeta Terra. E aí a gente pula para um relato de outra autoridade. Paul Heyler é ex-ministro da Defesa do Canadá. Paul Heyler, de 97 anos, afirmou em 2013 que há ETs vivos na Terra neste momento, e pelo menos 2 deles provavelmente trabalham com o governo dos Estados Unidos. Quem falou isso foi Paul Heyler, ex-ministro da Defesa do Canadá, o país Canadá, a nação Canadá. A polêmica afirmação foi feita em uma audiência pública que tratava sobre a existência de vida extraterrestre e foi realizada em Washington, D.C., nos Estados Unidos, dentro de onde está rolando aí os relatos, os depoimentos do David Grush nos Estados Unidos. Paul Heyler, em entrevista, afirmou: UFOs são tão reais quanto os aviões que voam sobre as nossas cabeças. Cara, pega esse relato, soma com todos os avistamentos que existem de OVNIs, pega agora as deixas que o David Grush deixou aí nesses depoimentos nas audiências americanas e se conecta com essa loucura. Parece loucura, pessoal, mas a gente tem que pensar que
são pessoas reais com autoridade relevante que estão falando. Não é o Tiaguinho, o youtuber aqui, que está falando. Eu estou replicando uma coisa que você pode pesquisar no YouTube, e eu vou deixar vários links aqui nesse vídeo, e você pode pesquisar esses nomes que eu estou falando, que você vai achar diversas notícias. Vamos lá, essa matéria aqui é braba, e é outro, pra gente não ficar falando, tudo acontece nos Estados Unidos. Cara, não é só os Estados Unidos que estão falando isso, para não parecer que os Estados Unidos quer se autopromover em um momento de crise. Porra nenhuma. Ex-líder de programa espacial israelense afirma que aliens fizeram acordo com Estados Unidos. Ray Enchant chefiou projetos de segurança espacial de Israel por mais de 30 anos e acrescentou que não está louco. Porque é o que as pessoas falam. Matéria de 2020, essa matéria bombou muito em 2020 porque ele revelou que existe uma federação intergaláctica e que tem acordo com os principais países, os principais líderes aí. O cara é nada mais nada menos que um ex-militar israelense de 87 anos. Agora me fala, um cara com 87 anos, o que ele tem a perder? É por isso que a gente vê, às vezes, a pessoa tá mais velha, igual a revelação ali do ex-ministro canadense, a ex-astronauta. O cara tá ficando mais velho, ele sabe que eles vão fazer comigo. Eu já tô ali mais próximo do meu fim do que eles podem me dar um fim. Isso é real, todo mundo morre. E aí o cara, quanto mais velho, ele sabe que ele tá mais perto. É diferente de um cara de 30 anos, 30, 40 anos, como o David Grush, chegar e meter a boca no trombone. Quanto mais vida você tem, com certeza absoluta, você fica com medo de retaliações. A gente pega aí o Edward Snowden, por exemplo, vai viver fugindo a vida inteira. O Ray Shade, que liderou o projeto do Programa de Segurança Espacial de Israel entre 1981 e 2010, afirmou ao jornal Yediot Ahronot que os Estados Unidos não apenas conseguiu realizar contato com alienígenas, como possuem acordos confidenciais com eles, e que Donald Trump estaria interessado em torná-los público. Aí a matéria ainda fala assim: sem apresentar provas, ele argumentou que os alienígenas solicitaram a omissão da sua chegada, pois a humanidade ainda não está pronta. Eles não querem começar uma histeria em massa. Eles querem primeiro nos tornar sãos e compreensivos. Há um acordo entre o governo dos Estados Unidos e os alienígenas. Por que a gente fala tudo, Estados Unidos, por que Estados Unidos? Cara, porque Estados Unidos é, querendo ou não, uma das maiores potências. Hoje já tem essa controvérsia, mas se não a maior potência mundial aí de tudo que a gente fala, tecnologia, na questão armamentícia e tudo mais que você pensar. Claro, outros países estão nessa corrida e talvez a gente possa até falar que a China está superior no momento. Mas tudo aconteceu mais nos Estados Unidos. Ali na época dos anos 50, por exemplo, dos anos 40, 50, com o caso Roswell, outros casos que vieram à tona ali de queda de espaçonaves com supostos seres vivos ali que foram raptados e são guardados em segurança máxima ou laboratórios e tudo mais nos Estados Unidos. Isso é real, isso tem vários relatos. Se você pesquisar, o caso Roswell foi o marco da ufologia mundial, então aconteceu nos Estados Unidos. Se você pesquisar, também tem relatos de queda de OVNIs na Rússia, né? A gente tem várias evidências aí para a gente falar que é sim possível que os Estados Unidos já tenha, sim, acordos ou conversas intergalácticas. Por que não revela então? Cara, muita gente baseia toda a sua vida em crenças que talvez sejam abaladas com essas informações. Então, não seria interessante para o ser humano a gente ter revelações nesse nível, enquanto a cabeça do ser humano não for mais flexível para vida alienígena. Inclusive, se você pesquisar a fundo, você vai entender que até filmes são formas de inserir sempre na cabeça da gente essa
cultura que pode existir visitante, que possa existir vida extraterrestre, e não muito longe disso, a gente sempre tem esse mesmo formato de alienígena, esse rosto é baseado em relatos de pessoas, né, que tiveram contatos e tudo mais. Esse rosto aqui não é à toa, pessoal, é baseado em relatos, por isso que tem esses desenhozinhos assim, por isso que tem esses formatos igual o meu extraterrestre aqui, o Zack. E se você pesquisar rosto alienígena, você vai ver que os formatos são padronizados, né? A gente tem um padrão, existe um padrão. Se você pesquisar no Google, você vai ver que é olhos esbugalados, o rosto grande, né? Tem verde, tem outros formatos, mas geralmente é esse formato, né? Por quê? Porra, aí vocês têm que perguntar pro cara que entende, né? Pra mim pode ser aí... Eu vou falar o que pra mim pode ser, que eu sempre pensei nisso, nunca ouvi ninguém falando, mas pra mim pode ser. Pra mim pode ser uma roupa de astronauta e a gente identifica aquele olhão, né, e vai desenhando outros formatos porque a gente não entendeu muito bem. Pode ser um exoesqueleto ali, uma tecnologia que eles utilizam para conseguir suportar em outros planetas. Imagina se tem vida em Marte, uma vida primitiva de repente, mas pensante, e aí o ser humano chega lá com roupa de astronauta. Como eles vão relatar o ser humano? Porra, é o cabeção e aqui na frente aqui é uma luz brilhante espelhada, eu me vi naquela luz, que é tipo um espelho, a roupa branca geralmente, né? O uniforme de astronauta é branco, para ver se tem alguma sujeira, alguma coisa. E esse seria um relato de um ser que nunca viu alguém que veio de outro planeta e vai falar, pô, os caras são brancão, né? Meio cheio assim, a cabeçona e aquele espelhado no rosto ali. É o olho, será? Como é que ele come? Como é que ele respira? E na verdade aquilo ali é um uniforme que ele está tentando sobreviver, né? E aí o pessoal fala, mas o alienígena, tipo, sempre é relatado meio peladão, né, e tal. Pode ser aquela roupa coladinha, sei lá, uma tecnologia superior, de semelhança aos mergulhadores, já viu? Aquela roupa de mergulhador coladinha, ou aquela roupa de surfista coladinha. O motivo? Não sei, foda-se, não tenho como opinar. Mas isso sempre passou na minha cabeça que pode ser um uniforme, ou de repente eles são humanoides iguais a nós, por fora do uniforme, ou eles são muito mais exóticos do que a gente tem imaginado por relatos de pessoas. Agora vamos voltar que tem mais autoridades falando do bagulho doido, e você que não sabe, nunca viu, cara, você vai ficar impressionado. Bom, essa matéria para mim é a mais braba de todas. Alienígenas, o que dizem astronautas e ex-funcionários do governo. Essa foto aqui, inclusive, é de um seriado, talvez eu vou pegar copyright aí, então deixe seu like. Merda. Nessa mesma matéria tem aqui a Ellie Sherman, que a gente já falou aqui nesse vídeo, então eu vou pular. Aqui nessa matéria eles falam do Bob Lazar, que eu comentei anteriormente, mas aqui vocês veem aí a foto deles, tem documentários sobre o Bob Lazar, que ele trabalhava ali na Área 51, supostamente, e ele revelou várias formas de engenharia reversa que ele trabalhava para tentar descobrir como ele, a equipe dele, como era o funcionamento das aeronaves que caíram nos Estados Unidos, né? Para tanto copiar ali, modular aquela tecnologia, tentar aprender com aquilo, como para entender como é que funcionava. A história do Bob Lazar, já adiantando o documentário aqui, ele relata que é formado no MIT e tudo mais, é um cara renomado, inteligente, porém depois que ele fez as revelações bombásticas, tanto de localização da Área 51, que o pessoal não sabia oficialmente e tudo mais, supostamente o governo apagou todos os registros dele, acadêmico, para tentar difamar o cara. Há mais ou menos 30 anos atrás, Bob Lazar fez revelações bombásticas sobre o governo americano relacionado a alienígenas e engenharia reversa. Por isso, foi perseguido e tentaram ridicularizar sua credibilidade, apagando todos os seus registros no governo e a sua suposta formação no MIT.
A importância das revelações de Bob Lazar são tão significativas, misteriosas e curiosas que lhe rendeu até um documentário na Netflix, Bob Lazar, Área 51 e Disco Voadores. Eu não sei se está lá, a última vez que eu procurei não estava lá, mas você pode pesquisar. Uma ressalva importante é que você e todos que já ouviram falar minimamente da Área 51 tem que agradecer a Bob, pois foi ele quem revelou a existência da base secreta em 1989. Agora, galera, quem sabe quem é esse cara? Comenta aí quem é esse ícone do espaço. Quem é esse ícone do espaço, da corrida espacial, das viagens espaciais? Nada mais, nada menos que o Mr. Buzz Aldrin, o segundo homem a pisar na Lua. Buzz Aldrin, inclusive, foi homenageado pela Pixar com o personagem Buzz Lightyear de Toy Story. Quem não sabia, já escreve aí. O astronauta americano Buzz Aldrin, integrante da missão Apollo 11, que levou um homem à Lua pela primeira vez, concedeu a seguinte declaração. Olha só o que o Buzz Aldrin lançou. Havia algo do lado de fora, próximo o bastante para ser observado. O que poderia ser? Irônico, né? Porque, obviamente, não pode falar. Quem sabe o Buzz Aldrin faça revelações bombásticas aí um dia, pela idade, né? Pelo contexto que o padrão que a gente já percebeu, que as pessoas, autoridades mais velhas, vão revelando sem medo, porque já sabemos, né? Ele disse também que na época os astronautas fizeram um pacto de não reportar o testemunho com medo de receber instruções para fazer contato. Olha que bizarro, com medo de relatar isso a Houston no exato momento, com a NASA na comunicação e rádio, com medo de serem orientados a fazer contato. Cara, isso é foda. Por outro lado, Edgar Mitchell, integrante da missão Apollo 14 de 1971, disse que, depois de ir ao espaço, teve certeza que somos observados por alienígenas. Pega a fala aí do Edgar Mitchell agora. Não sei quantos ou como atuam, mas estou seguro de que estão nos observando. Vimos naves o tempo inteiro. Porra, você quer mais do que isso, cara? Não precisa de uma audiência nos Estados Unidos. A gente tem relato de ex-astronautas renomados, cientistas, ex-líderes de outros países. Agora essa é pesada, tá? Lembra da Guerra Fria, que a gente estava ali morrendo de medo de ter uma guerra nuclear e acabar toda a humanidade, destruição do planeta? Então pega essa. O sexto homem a pisar na Lua, que garante que extraterrestres visitaram a Terra para evitar a guerra nuclear. Mitchell ressalta que a NASA possui diversos relatos de integrantes da missão Apollo 11 sobre esse tipo de acontecimento. Mitchell, que retornou em outras missões e foi o sexto homem a caminhar na Lua, garante que alienígenas visitaram a Terra para evitar a guerra nuclear entre Estados Unidos e União Soviética. Ele revelou antes de morrer que o alto escalão do exército viu OVNIs sobrevoando bases militares americanas, dizendo que supostamente OVNIs sobrevoaram as bases durante testes de armas de destruição em massa. Segundo astronautas, os militares viram as aeronaves estranhas sobrevoarem bases de mísseis e da famosa academia White Sands, onde foi a primeira bomba nuclear do mundo foi detonada em 1945. A gente tem aí o filme, né, Oppenheimer, que tá rolando. Não assisti ainda, mas é sobre isso. E agora vamos falar aí sobre o documento do FBI que foi liberado nos Estados Unidos sobre acidente alienígena, porque nos Estados Unidos existe uma legislação de liberdade de informação e algumas organizações ficaram tentando liberar vários documentos por décadas, e esse documento foi um dos documentos que entrou ali na onda, que fala aí detalhes sobre corpos alienígenas, espaçonaves, tecnologia extraterrestre e planetas. Essa matéria é de 2020,
Tá? E já relata aí que muitos governos ao redor do mundo estão lidando aos poucos com a noção de que a população mundial tem o direito de saber se estamos sozinhos no universo, se estamos sendo visitados por seres de outros planetas, se estamos sendo espionados, né, e confundindo OVNIs com espionagem de guerra e tudo mais. Que ele afirma o seguinte: parte dos discos transportam tripulações, outras estão sob controle remoto. Os corpos dos visitantes e também a nave materializam-se ao entrar na taxa vibratória de nossa matéria densa. Afirma o documento do FBI. Então é uma parada meio sinistra, né? Tá, esse documento aqui, a história dele é o seguinte, que ele ia ser repassado para o governo, que em 1947, na época ali do acidente de Roswell, e falando, né, sobre o que aconteceu, o que encontraram. O documento está em inglês, tá nesse site, vou deixar o link aí na bio, quem quiser ver. Destinava-se a certos cientistas ilustres, autoridades de alta patente, militares e vários funcionários públicos, e foi enviado do escritório de São Francisco para o diretor do FBI em Washington, detalhando OVNIs e seres alienígenas. A tradução do documento é grande, eu não vou ler tudo, tá? Tem um vídeo aqui que eu falo só sobre esse documento, procura aqui no canal. Parte dos discos carregam equipes, outros estão sob controle remoto. Sua missão é pacífica, os visitantes contemplam estabelecer-se nesse plano. Ora, não tem detalhes aqui, mas como que eles afirmam ser pacífico? Se eles afirmam ser pacífico é porque teve interação, conversa, comunicação. E se eles afirmam isso, é porque, cara, faz todo sentido tanto aquele ex-militar israelense falar que existe sim uma federação intergaláctica, como os atuais relatos de David Grush nas audiências nos Estados Unidos atualmente, nesse ano, 2023. E aí, uma das revelações mais importantes desse documento é que eles provavelmente não podem ser alcançados por rádio, mas provavelmente podem ser por radar, se for possível conceber um sistema de sinal para esse aparelho. De acordo com o polêmico e revelador item 9, os alienígenas não vieram de um planeta físico, mas de um mundo etérico que se interpenetra com o nosso, mas não é perceptível aos seres humanos. Essa dimensão é distinta do suposto plano astral, um plano de existência sobrenatural fora do corpo. Em vez disso, essa dimensão extra corresponde às noções hindus de lokas ou talas, que são realidades alternativas da mitologia hindu. E por que eu estou destacando esse ponto? Que provavelmente é por isso que modificaram a nomenclatura de OVNI. Modificaram a nomenclatura de OVNI porque está além da nossa compreensão, não é apenas um objeto voador não identificado. Tem algo a mais de que ser objeto, tem algo a mais de onde vem, né? Não generalizando, e também não estou afirmando nada, só o que está escrito aqui, baseando a minha opinião em cima disso. E se você tá viajando no que eu tô falando, se você vive numa bolha que não viu as alegações ufológicas de David Grush, atual ano de 2023, sobre que os Estados Unidos têm naves de origem extraterrestre, que foram encontrados materiais biológicos não humanos e tudo mais, dá uma pesquisadinha no Google sobre David Grush e veja tudo que ele tá falando. Tá bombando no TikTok, no YouTube, no Instagram. Em vários lugares você vai encontrar David Grush. E é isso, se você gosta desse tipo de conteúdo e quer mais vídeos como esse, curte, comenta para ver se faz sentido eu fazer mais pesquisa, colocar mais opiniões aqui para vocês. Quem sabe eu traga alguém, referência, pra gente bater um papo aqui em formato de podcast. Se vocês gostaram disso, não esquece, se inscreve aqui no canal. Tem outros vídeos que falam sobre ufologia, mistérios e curiosidades aqui no canal, supostamente. E se você gosta de tudo isso, vem com a gente, vem pro nosso mundo, tamo junto. E espero vocês. Espero que tenham gostado. Vamos nessa?
Deixa aqui nos comentários a sua opinião profunda sobre o tema, o que você acha sobre tudo isso que está acontecendo, é especulação, é espionagem, é vida extraterrestre. Fala a sua opinião aqui nos comentários, porque ela contribui para eu entender o que as outras pessoas acham sobre esse tema. Escreve e tamo junto. Até o próximo vídeo.